O GDF promete construir 4 novas creches a partir de agosto para aliviar o déficit de 11 mil vagas da rede pública. O problema é que não é o suficiente. Juntas, as unidades devem atender pouco mais de 540 crianças. Sem vaga e precisando trabalhar, os pais se viram como podem. Fátima é a mãe do pequeno José. Ela largou o emprego para poder cuidar dos filhos, já que os gastos com creche particular estavam muito altos. A rotina é movimentada, já que o José, de 3 anos, tem energia de sobra e ela precisa conciliar os afazeres de casa com as brincadeiras com o filho. Ele quer brincar comigo, então eu tenho que largar tudo, dar atenção, brincar, fazer as coisas com ele, porque ele precisa, senão fica muito cansativo para ele. Eu tenho que me adequar à rotina dele, não ele a minha. Há 2 anos ela tenta mudar essa rotina para voltar a estudar e a trabalhar. Desde então, busca uma vaga para o filho em uma creche pública, só que não tem sido uma tarefa fácil. É gratificante, né? Você ter o prazer e ter a oportunidade de cuidar dos seus filhos, mas não é fácil não. E outra coisa, a criança precisa estar na escola convivendo com outras crianças, e isso faz muita falta para ele, né? O convívio com outras crianças, aprender. Cerca de 11 mil pessoas estão na mesma situação da Fátima. Todas buscam por uma vaga em uma das 45 creches públicas do DF e nas 59 conveniadas à Secretaria de Educação. Para tentar diminuir o déficit de vagas, o GDF pretende inaugurar 4 creches a partir de agosto, com 544 vagas. Com isso, o número de crianças atendidas em todas as unidades do DF vai para 6.664. Hoje nós temos uma demanda histórica para o atendimento à educação infantil, principalmente nessa faixa etária de 0 a 3 anos que é creche. Desde 2015, nós já inauguramos 20 creches próprias e ampliamos em 19 entidades conveniadas, passando essa demanda de 23 mil estudantes para hoje cerca de 11 mil. Atualmente, o GDF gasta cerca de 120 milhões de reais por ano com as creches. O subsecretário garante mais 15 novas creches até 2018 e que a meta é diminuir esse déficit pela metade. A nossa obrigação é diminuir em 50% dessa demanda e com certeza vamos cumprir. Quem espera dessa promessa concretizada, Cláudio Roberto, são os pais que não têm com quem deixar essas crianças. Exatamente. O problema também é que tem muita gente no GDF que é ruim de serviço. É gente que não vai buscar dinheiro nos órgãos públicos federais, que tem tudo, tem dinheiro, tem projeto, tem tudo, está tudo pronto. Se você for observar o modelo, o projeto da obra dessas creches, né, é o mesmo em todo o país. O projeto está pronto, não precisa nem fazer projeto, é só ir lá bater a porta do FNDES e tem dinheiro de sobra. O problema é que o governo do Distrito Federal, o atual governo, não concluiu muitas obras. Havia mais de 20 creches e construções do gênero que faltava 1%, menos de 1% para ser concluída, 2%, faltava nada, quase nada para ser construído e, no entanto, essas creches continuam inacabadas até hoje, desde a posse do atual governo. Desse jeito, de fato, o déficit tinha mesmo que aumentar. E como já previam especialistas e até consumidores, a nova regra que autoriza a cobrança para o despacho de bagagens aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil não diminuiu nada o valor das passagens. Pelo contrário, calcula-se que as tarifas tiveram um aumento de 10% nos últimos 3 meses. Depois de uma série de liminares, a cobrança foi liberada em abril. A reportagem é de Camila Lopes. Para alguns, viajar é quase sinônimo de levar o guarda-roupa na mala. Já outros conseguem reduzir tudo em uma mochila. Desde abril, as novas regras que autorizam preços diferenciados para passageiros que despacham ou não as bagagens entraram em vigor. As medidas geraram polêmica e foram parar na Justiça. A expectativa da própria ANAC era de que as mudanças deixassem as passagens mais baratas, mas no aeroporto, o pessoal não sentiu tanta diferença assim. Em relação ao preço da passagem, não. Eu acho que está a mesma coisa, não senti diferença não. Esses aí ainda deram sorte, porque de acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagem, a tarifa aérea foi aumentar. Nos últimos 3 meses, os preços das passagens subiram 10%. E se a gente comparar o que era cobrado no primeiro semestre de 2016 com o mesmo período deste ano, ficou até R$ 50 mais caro viajar de avião. O presidente da associação responsável por essa análise acredita que o aumento está ligado ao fato de ter mais gente viajando e, ao mesmo tempo, menos oferta de voo. Agora tem aumentado os valores, por quê? Porque os voos vão lotando,
o aproveitamento da companhia aérea vai melhorando e com isso as tarifas sobem. Nesses últimos 3 meses nós tivemos uma tarifa média entre a mais barata e a mais cara, um acréscimo mais ou menos de 10%. Agora, se quer tentar fugir dos preços altos, os agentes de turismo podem ajudar. Nossa Agente de Viagem tem essa flexibilidade no sistema de oferecer os horários alternativos para o cliente. Então, horários de menor pico, tem uma tarifa reduzida. Mas se você esperava encontrar preços melhores depois das novas normas e se sente enganado, esse advogado recomenda brigar junto aos órgãos de defesa do consumidor. Vai fazer uma reclamação no PROCON, para dizer que esse serviço realmente não teve alteração mesmo do valor da passagem aérea, mesmo com a retirada da bagagem despachada. O segundo mecanismo seria buscar o Congresso Nacional, vez que eles estão editando uma lei agora para poder impedir a cobrança dessa bagagem. Não dá para se surpreender, né? A gente cantou essa história aqui, Cláudio Roberto. Muitas vezes, né? Antes, um detalhe sobre a questão das creches. O governo atual, ao assumir, encontrou 8 creches praticamente concluídas na sua construção e se recusou a fazê-lo. E com isso, acabamos nesse déficit lamentável de creches e vagas de creches aqui no Distrito Federal. Com relação à questão das passagens aéreas, é preciso lembrar que essa atitude canalha das agências, das empresas aéreas aqui no Brasil, conta com a cumplicidade da Agência Nacional de Aviação Civil, que em vez de se comportar como uma agência reguladora em defesa dos interesses da sociedade, se comporta como se fosse uma entidade, uma associação de defesa dos interesses das empresas aéreas. É vergonhoso que isso tenha acontecido. Foi a ANAC, essa agência se chama ANAC, a sigla dela, que inventou a cobrança que antes não existia das malas, com a promessa de que, cobrando pelas malas, as empresas aéreas reduziriam o preço das passagens. Era tudo mentira. Apenas era mais um gesto de generosidade da ANAC em relação às empresas cujos interesses eles defendem. E criar apenas mais um negócio milionário para as empresas aéreas às custas do consumidor, às custas do cidadão. O Brasil continua praticando as tarifas aéreas mais caras do mundo. Uma viagem de Brasília para Paris, de Brasília para o Nordeste, por exemplo, chega a custar metade, ou o dobro do preço de uma passagem para Paris. É uma vergonha que essa situação ainda continue e que não tenha sido ainda objeto. Essa relação aí, muito estranha, muito próxima, muito íntima entre a ANAC e empresas aéreas, não tinha sido ainda objeto de investigação da Polícia Federal. E a lei que libera pouco mais de 102 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes está no Diário Oficial de hoje. O projeto foi aprovado pelo Congresso na semana passada, mas o Senado só enviou a sanção presidencial na última terça-feira. A PF anunciou a suspensão do documento no dia 27 de junho por falta de orçamento. O dinheiro agora liberado deveria ser repassado a organismos internacionais, mas foi remanejado pelo Ministério do Planejamento. Ontem, em evento nos Estados Unidos, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que a emissão deve ser normalizada ainda esta semana. E a PF faz, em média, 10 mil atendimentos por dia. E o presidente Michel Temer embarca hoje para a Argentina. Antes, ele cumpre uma agenda extensa. Pela manhã, anunciou medidas para o SUS e participou de uma reunião sobre a crise no Rio de Janeiro. E diante de um orçamento cada vez mais apertado, o governo deve anunciar medidas para cobrir o rombo do rombo. É isso mesmo, vem por aí aumento de impostos. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Tem notícia amarga aí para o contribuinte, né? Pois é, infelizmente, né, Rodrigo? Boa tarde para você. Seja bem-vindo de volta, depois de merecidas férias. Está de volta à nossa realidade, que inclui aí aumento de imposto, infelizmente, né? Dessa vez aí, imposto que incide sobre o combustível. Então, gasolina, álcool, diesel, vai ficar mais caro. Esse anúncio, a princípio, seria feito hoje. Pode ser que seja feito hoje. O fato é que a equipe econômica ainda não decidiu de quanto será esse valor, de qual
vai ser aí esse aumento percentual. Por isso ainda estão aí analisando, né, os assessores ainda estão analisando, pode ser que seja feito hoje ou até mesmo amanhã, o anúncio desse imposto aí de combustível. E por que o governo decidiu aumentar o imposto de combustível? Por ser mais prático, por ser mais rápido, não precisa, por exemplo, de uma tramitação, de uma aprovação do Congresso Nacional, basta uma assinatura do presidente Michel Temer. E por que, diante dessa realidade tão difícil para todos os brasileiros, o governo decidiu aumentar imposto, estava adiando aí, né, postergando esse aumento de imposto? Porque o governo pretende atingir a meta fiscal prevista para este ano de 2017, que é de um déficit, ou seja, um rombo de 139 bilhões de reais. Então, para que esse rombo não fique ainda pior, como você falou, o rombo do rombo, então o governo pretende aí arrecadar algo em torno de 10 bilhões de reais até o final deste ano. Então, inclui aí esse aumento de imposto, não descarta, infelizmente, aumento de outros impostos e também outras medidas econômicas. Antes mesmo de fazer esse anúncio, como a gente disse, pode ser que isso aconteça hoje ou amanhã. O presidente Michel Temer participou hoje de uma solenidade do Palácio do Planalto, não falou nada de aumento de imposto, mas elogiou aí a eficiência da equipe econômica, segundo ele. Disse também que a administração pública está tratando com muita seriedade o dinheiro do pagador de imposto, ou seja, o dinheiro aí do contribuinte, do consumidor, já preparando um pouco assim o terreno, né, Rodrigo? E hoje também o presidente Michel Temer se reuniu com o ministro do Trabalho, representantes de centrais sindicais, isso porque o governo vai editar uma medida provisória, alterando, até mesmo contribuindo aí com algumas modificações relacionadas à reforma trabalhista. A gente lembra aqui que foi feito um acordo para que os senadores aprovassem o texto que foi aprovado também pelos deputados, para que não houvesse nenhuma modificação e também não corresse o risco, qualquer modificação necessariamente faria com que o texto aprovado pelos senadores voltasse para a Câmara. Por isso, houve aí esse acordo, então o governo está negociando. E olha só, o Ministério da Cultura já tem um novo ministro, então Sérgio Sá Leitão aceitou o convite do presidente da República, ele que atualmente é diretor da Ancine, Agência Nacional de Cinema, também foi chefe de gabinete do então ministro Gilberto Gil e também é secretário municipal de Cultura lá do Rio de Janeiro. Então temos aí um novo ministro da Cultura. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes e a expectativa desse aumento de imposto, Cláudio Humberto. Será que não teria alternativa em vez de meter a mão no bolso do contribuinte? Que coisa horrorosa, né? É claro que há alternativas muito melhores. O problema é que quem detém o poder não quer abrir mão dos seus privilégios, e são muitos privilégios. É só andar nas ruas e a gente vê a profusão de carros oficiais, todos eles comprados com dinheiro público, mantidos com dinheiro público, gastam uma fortuna com a mordomia de suas excelências. Isso é uma coisa jeca que já não existe em lugar nenhum do mundo, mas o Brasil conserva esse tipo de privilégio. Eles conservam também o privilégio inaceitável de imóveis funcionais, imóveis caríssimos, comprados e mantidos com o dinheiro público, conservam privilégios como uma gratificação para pagar aluguel, o chamado auxílio moradia, por nossa conta. Cada um de nós que tem que ir à luta para gerar impostos e sustentar essa gente, nós pagamos o nosso aluguel, nós pagamos, coçamos o bolso para pagar a prestação da casa própria, da prestação também do eventual automóvel ou moto que compramos. Por que é que suas excelências não podem fazer o mesmo? Um país em crise, um país com tantas dificuldades de fechar as suas contas, tem que cortar despesas, tem que cortar gastos desnecessários, tem que cortar privilégios, tem que cortar mordomias e não aumentar impostos. Esse recurso esse macete de meter a mão no nosso bolso para fechar contas, esse é um vício que nenhum governante abre mão. E a seguir, denúncia da Band motiva nova operação na rodoviária e 5 pessoas são detidas, acusadas de vender cartões de transporte público. Band Cidade volta já.